Em um surto de Covid-19, a China estima que 37 milhões de pessoas estão sendo contaminadas por dia no país. De acordo com informações da Reuters, cerca de 18% da população da China se infectou com a doença nos primeiros 20 dias de dezembro. O sistema de saúde chinês já disse estar preparado para o pico das infecções e também uma empresa britânica calculou que as mortes na China ultrapassam 5 mil por dia. Sobre isso, nós vamos ouvir a infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Hittman. Rosana, muito obrigado pela sua presença aqui na CNN e já aproveito para lhe perguntar se esses números elevados na China são também preocupantes para todo o mundo. Bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos os assinantes da CNN. Jairo, eu acho que a gente precisa analisar a situação da seguinte maneira, né? Eu acho que até uma forma didática da gente falar o que está acontecendo. Imagina que você tem uma ilha, né, cheia de gente, com muita gente, que essa ilha não foi apresentada à Covid-19 até então. E exatamente no momento que está circulando uma variante de elevadíssima transmissibilidade. E, de repente, você abre essa ilha, flexibiliza tudo e começa a ter transmissão viral. Então, com isso, o que eu estou querendo te dizer? Você vai pegar uma população vulnerável que tem dentro da China, populosa que tem dentro da China, pouco protegida, porque eles não tinham sido expostos previamente ao vírus e também não vacinaram adequadamente a sua população. A China optou por usar vacinas chinesas exclusivamente, sem fazer aqueles esquemas combinados. Então, tudo isso leva a esses números que você está relatando para nós. Então, quando você me pergunta se este impacto, além da China, que é absurdo o impacto, 5 mil mortes por dia, são números que a gente não viu em lugar nenhum. Então, se vai ter impacto no resto do mundo, vai depender de uma coisa muito importante, que é a possibilidade de surgir novas variantes da Covid-19, qual podem escapar da nossa resposta imunológica. Esse seria o impacto e o risco fora da China. Aqui no Brasil, a gente precisa tomar alguma medida mais drástica, Rosana, em relação ao que está acontecendo lá, para que a gente possa tentar, pelo menos, se prevenir disso tudo? Jairo, eu acho que o sinal de alerta está dado, né? Mais uma vez, 3 anos depois praticamente 4 anos depois daquele sinal de alerta lá de final de 2019, dezembro de 2019, onde começaram os casos na China, a gente tem que aprender alguma coisa depois de 4 anos. Então, eu julgo que o cenário nosso aqui é melhor, mais favorável, nós temos uma população mais protegida para esta variante que está circulando, ela é de alta transmissibilidade, mas nós temos uma população melhor vacinada e também muitas vezes exposta ao vírus natural, e a gente sabe que a melhor resposta imunológica é quando você combina essas duas coisas, Jaro. E eu acho que o Brasil o que tem que fazer é ficar realmente alerta no sentido da possibilidade, inclusive, de faltar insumos para o Brasil. Isso não tem nem a ver com a doença, mas é capaz de começar a faltar máscara, faltar os equipamentos de proteção individual, porque muita coisa vem do mercado chinês. Então, eu acho que o Brasil tem que manter a sua vigilância epidemiológica, manter o alerta e, principalmente, fazer campanhas fortes de conscientização em relação às vacinas, em relação a quem ainda não tomou as suas doses de reforço e também iniciar o mais breve possível as vacinas bivalentes, aquelas vacinas atualizadas para aquela população brasileira mais vulnerável à doença. Você avalia que a falta de vacinas bivalentes, essas vacinas mais atualizadas, possam ter contribuído para esse cenário mais difícil na China? Claro que a gente entende que também existe uma falta de continuidade da vacinação, principalmente dos idosos, mas houve uma certa insistência do governo local em continuar com as vacinas desatualizadas? Olha, as vacinas, eu não vou chamar de desatualizadas, vou chamar de vacinas monovalentes, porque elas funcionam bem para as formas graves. O problema da China é que eles usaram a mesma vacina inativada em todas as doses. E a gente sabe que esta vacina, ela tem uma performance mais limitada e uma duração de proteção mais curta. Aqui no Brasil, nós fizemos muito esquema que a gente chama heterólogo, né? Você conversa com as pessoas, eu tomei 2 daquela, reforço da outra. Então,
esses esquemas de combinação de vacinas diferentes dão uma resposta imunológica melhor para a Covid-19. E a China insistiu em não usar vacina genética, aquelas vacinas de RNA mensageiro, leia-se Pfizer ou Moderna. Eles não utilizaram e também não utilizaram ainda as vacinas atualizadas. Então, eu te diria que não é só a falta de vacina bivalente, eu acho que é uma junção de outros fatores. O próprio Brasil, nós não vamos ter vacina bivalente para todo mundo, mas nós vamos atualizar a população de maior risco, mais vulnerável para ter esses quadros, em especial os idosos. Então, eu acho que a China realmente, nesse aspecto, e você queria ser uma mosquinha para estar na reunião da Simone Tebet com o Lula, e eu não queria ser uma mosquinha para estar nesse momento na China, entendendo o que eles pretendem fazer, porque realmente a situação neste momento é caótica, é um país que não tem quantidade de leitos hospitalares suficiente para a população deles, então os relatos, apesar de não serem relatos oficiais, muito pelo contrário, os relatos oficiais da China parece que não está acontecendo muita coisa, mas o que a gente tem visto e recebido de informação extraoficiais, mas de pessoas que atuam lá, é impressionante o que está acontecendo naquele país. Nós conversamos com Rosana Hittmann, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Muito obrigado, Rosana, pela sua entrevista. Imagina, bom dia e boas festas a todos. Muito obrigado para você também.